Imagine que você está no seu dia normal, tomando café da manhã, indo para o trabalho, olhando para o céu azul com o sol brilhando forte como sempre. De repente, sem nenhum aviso, sem explosão, sem alarme global, o sol simplesmente desapaga, como se alguém tivesse desligado a maior lâmpada do universo. Você não perceberia imediatamente, nada mudaria no céu por exatos 8 minutos e 20 segundos. Esse é o tempo que a luz do sol, viajando a 300 mil quilômetros por segundo, leva para chegar até nós. Durante esses 8 minutos fatais, o céu continuaria claro, o dia quente, as pessoas vivendo normalmente. Você ainda sentiria o calor do sol na pele, veria sombras nítidas no chão. As plantas continuariam fotossíntese. Tudo pareceria perfeitamente normal. Mas no exato momento em que o sol some lá na fonte, a 150 milhões de quilômetros de distância, a gravidade também para de agir instantaneamente. Não, a luz e a gravidade viajam na mesma velocidade, segundo a relatividade geral de Einstein. Não, espera. Na verdade, as mudanças gravitacionais também se propagam à velocidade da luz. Isso significa que, por aqueles mesmos 8 minutos e 20 segundos, a Terra continuaria orbitando normalmente, ao redor de um ponto vazio no espaço. Como se o Sol ainda estivesse lá enquanto isso, astrônomos do mundo todo detectariam o desaparecimento imediatamente. Telescópios apontados para o Sol veriam o disco solar sumir em frações de segundo. Alarmes soariam em observatórios. Cientistas entrariam em pânico. Governos seriam alertados. Mas o público geral, nada. Nenhuma notícia chegaria a tempo. Então, após 8 minutos e 20 segundos, o céu muda para sempre. A luz do sol se apaga de uma vez. O dia vira noite em questão de instantes. Não é um pôr do sol gradual. É como se alguém apagasse todas as luzes do mundo ao mesmo tempo. O céu fica completamente escuro, exceto pelas estrelas e planetas que agora brilham com força total, sem o brilho solar para ofuscá-los. As pessoas nas ruas param, confusas, carros batem, aviões no ar, perdem referência visual. Pânico começa a se espalhar. Redes sociais explodem com vídeos. O sol sumiu, mas o pior ainda está por vir. E o calor? Você ainda sentiria o calor residual da atmosfera por algumas horas, talvez dias. A Terra guarda calor como uma pedra quente guarda a temperatura após ser tirada do fogo. Mas logo a temperatura começa a cair. As primeiras horas e dias, o grande congelamento nas primeiras horas após o desaparecimento da luz, a temperatura global começa a despencar. Em média, a Terra recebe cerca de 1.300 watts de energia por metro quadrado do Sol. Sem isso, o equilíbrio térmico é rompido imediatamente. Nas regiões tropicais, a temperatura cairia alguns graus nas primeiras horas. Nada alarmante ainda. Mas a noite, bem, agora é noite eterna em todo o planeta. Metade da Terra que estava no dia mergulha em escuridão total. E a outra metade, que já estava na noite, agora não verá mais o amanhecer. Em poucas horas, a temperatura superficial dos oceanos começa a cair. O ar frio desce rapidamente. Em 24 horas, a média global pode cair dezenas de graus. Cidades como São Paulo, Rio, Nova York, Tóquio, todas mergulham em temperaturas abaixo de zero. A fotossíntese para completamente... Plantas começam a morrer em horas, algas oceânicas, responsáveis por mais de 70% do oxigênio do planeta, entram em colapso. Mas o oxigênio atmosférico ainda duraria séculos. Não é ele o problema imediato. O maior caos vem do congelamento dos oceanos. A superfície da água começa a formar gelo rapidamente. Em uma semana, os oceanos tropicais podem ter uma camada de gelo de vários metros. Ondas congelam no meio do movimento, criando paisagens surreais de icebergs instantâneos. Humanos correm para fontes de energia artificial. Usinas nucleares, termoelétricas, painéis solares ironicamente inúteis. Agora, tudo é ligado no máximo. Mas o combustível acaba rápido. Bilhões de pessoas sem aquecimento morrem de hipotermia em dias. Sociedades colapsam. Saques, violência, migração em massa para regiões com geotermia ou perto de usinas nucleares. Países do hemisfério sul e norte tentam manter geradores funcionando, mas o frio é implacável. E tem mais. Sem o sol, a ionosfera muda. Comunicações por rádio e GPS começam a falhar. Satélites perdem órbita lentamente, mas isso leva meses. Em uma semana, a temperatura média global pode chegar a menos 50 graus Celsius.
em um mês, menos 100 graus Celsius, ou menos em muitas regiões. Apenas perto do núcleo terrestre, em vulcões ou fontes geotérmicas, a vida poderia se manter um pouco mais. Semanas e meses. O colapso total da biosfera após o primeiro mês, a Terra se transforma em um planeta morto. Os oceanos congelam até profundidades de centenas de metros. Apenas as partes mais profundas, aquecidas pelo núcleo, permanecem líquidas. Um oceano escuro sob quilômetros de gelo. A atmosfera começa a congelar. Sim, você leu certo. Nitrogênio e oxigênio liquefazem em temperaturas extremamente baixas. Primeiro o céu A2 congela como neve seca. Depois o oxigênio e nitrogênio começam a chover como líquidos e congelar no solo. A Terra vira uma bola de gelo com a atmosfera rarefeita. Pressão atmosférica cai drasticamente. Qualquer humano exposto morre instantaneamente. Mas e a vida subterrânea? Bactérias geotérmicas, em fontes quentes profundas ou perto do núcleo, poderiam sobreviver por milhões de anos, como em Europa, Lua de Júpiter. Talvez alguma forma de vida complexa em cavernas aquecidas por radioatividade. A crosta terrestre começa a se contrair com um resfriamento. Terremotos massivos acontecem em todo o planeta. Vulcões entram em erupção inicialmente com um ajuste de pressão, mas depois se calam. Sem o Sol, a Terra sai da órbita gradualmente. Após os 8 minutos iniciais, a gravidade para de nos segurar. O planeta começa uma jornada reta pelo espaço interestelar, a cerca de 30 km. Em relação ao antigo centro solar, eventualmente em milhões de anos poderia ser capturada por outra estrela. Mas isso é irrelevante para a vida. A Lua, ela continua orbitando a Terra por um tempo, mas sem a estabilização solar. O sistema Terra-Lua se torna instável a longo prazo. Humanos, algum pequeno grupo poderia sobreviver meses ou anos em bunkers nucleares, submarinos ou bases geotérmicas como na Islândia, mas comida acaba. Energia acaba. Psychology Cayman. Viver na escuridão eterna destrói a mente. Milhares e milhões de anos. A Terra morta, milhares de anos depois. A Terra é uma bola de gelo, vagando pelo vazio interestelar. Temperatura próxima do zero absoluto, menos 270 graus Celsius, atmosfera quase toda congelada, no solo como camadas de neve de oxigênio e nitrogênio. O planeta agora é parecido com Plutão ou Tritão. Um mundo congelado, sem atividade geológica significativa. Placas tectônicas param. Vulcões extinguem-se. A Lua lentamente se afasta, ou, em cenários extremos, poderia colidir ou ser ejetada. A superfície é coberta por oceanos congelados com montanhas de gelo. Qualquer sonda alienígena que chegasse, veria um planeta morto, sem sinais de vida, ainda quente por bilhões de anos graças ao decaimento radioativo. Lá no fundo, água líquida e química complexa poderiam manter ecossistemas bacterianos primitivos, a última faísca de vida terrestre. Milhões de anos depois, a Terra continua sua jornada solitária pela Via Láctea. Eventualmente, em bilhões de anos, o núcleo esfria totalmente. Até as bactérias profundas morrem, o planeta se torna completamente estéril, sem sol, sem calor, sem energia. Reflexão e realidade científica. Felizmente, o Sol não vai desaparecer de repente. Ele tem combustível para mais 5 bilhões de anos. Quando o Sol morrer, vai se expandir como gigante vermelha, engolir Mercúrio, Vênus e talvez a Terra. Mas isso é outro vídeo. Mas esse cenário nos faz refletir quão frágil é nossa existência. Dependemos totalmente de uma estrela mediana a 150 milhões de quilômetros. Um evento cósmico improvável, mas possível como uma flutuação quântica extrema ou engenharia alienígena hipotética, poderia acabar com tudo em horas. A ciência nos mostra o quão precioso é o equilíbrio do nosso sistema solar. A luz que você vê agora saiu do Sol há 8 minutos. Aproveite. Olhe para o céu. Agradeça por ele ainda estar lá. Se você gostou desse cenário aterrorizante, mas fascinante, deixe o like. Se inscreva no Rota do Apocalipse e ative o sininho. Todo dia um novo e que pode mudar sua visão do universo. Qual cenário você quer ver próximo? Buraco negro? Asteroide? Invertendo a gravidade? Comente abaixo. Obrigado por assistir. Até a próxima, enquanto o sol ainda brilha.